Estou com uma carga. Vamos então começar com uma oração de arrependimento. É muito importante começarmos nos arrependendo. Neste santo e glorioso ministério, o arrependimento é o caminho para a sangre. É o caminho para a reconciliação com Deus. Assim que vamos nos arrepender, quero invitar para nos conduzir nesta poderosa oração de arrependimento nosso precioso pastor Juan Manuel. Por favor, amado pastor, pode nos conduzir em arrependimento. Muitas graças. Amén, aleluya. Padre eterno, Dios de amor, Dios de misericordia, venimos ante usted, Señor, a suplicarle, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que no somos dignos delante de usted, Señor. Perdona todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestra injusticia, nuestras maldades delante de usted, Señor. Oh, Señor, amado Padre, te pedimos, Señor, que tú, Señor, a través de nuestro amado obispo, Lucelio Suárez, Señor, por tu hábil Espíritu Santo, nos traiga, Señor, nos traiga exhortación, Señor, a tu amada iglesia, Padre amado, para que nosotros podamos prepararnos bien, Señor, en justicia y santidad, Señor, para tu breve venida, Padre amado, y que huyamos, Señor, del pecado, Señor, que hablemos a los demás, Señor, de la eternidad, Señor, esa eternidad, Señor, que tú vas a compartir con nosotros, esa glorificación, Padre, que nuestro corazón, Señor, esté abierto para recibir esta palabra, Señor, que viene de nuestro amado obispo, Lucelio Suárez, Señor. Estemos preparados, Señor, en temor y en temblor y en reverencia ante usted, Señor amado. Oh, Señor, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, amado Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres. Amém. Muitas graças, amado pastor. Muitas graças, de verdade, pastor Juan Manuel, por nos conduzir. Glórias a Deus. Quando nós começamos a sentir em nosso coração que o tempo está terminando nesta terra e é tempo para o Senhor fazer uma cosecha. Quando começamos a sentir que estamos regressando para casa, volvendo para casa, quando começamos a sentir que Deus decidiu fazer uma evacuação de um pueblo, quando começamos a sentir em nosso coração que a eternidade está se acercando, que nosso tempo nesta terra está terminando, quando começamos a sentir em nossos corações que há uma fiesta em los cielos lista para os primeiros que chegar, os que foram raptados e os que foram ressuscitados. Quando começamos a sentir em nosso coração que esta terra vai quedar hacia atrás, quando pensamos a sentir em nosso coração que necessitamos sair deste corpo físico, já não suportamos mais este corpo. Hermanos, é porque o tempo de verdade
está terminando. Estamos delante de los dois mais poderosos, mais glorificados, únicos, temíveis profetas. Eles foram criados por Deus para executar a agenda de Deus. E estes dois ángeles conhecem muito bem a humanidade. Eles estiveram com os humanos desde o huerto del Edén. Os dois foram testigos de lo que passou com Adão. Quando Adão caiu em pecado, eles estiveram neste huerto. Por toda a Bíblia, eles estiveram presentes. E agora, eles regressaram em la missão mais poderosa, porque a humanidade se multiplicou. A humanidade agora está em todo o planeta Terra. Já não é 1.000, 10.000, 1 bilhão de homens. Estamos falando de 8 bilhões de homens, de humanos. Então, é necessário mais poder. Assim que o tempo para salirmos da terra está mais cerca. Já necessitamos viver como se o rapto estivesse para ocorrer hoje. Já necessitamos viver como se não tivéssemos mañana. Aunque podemos fazer projetos para 5 meses, 10 meses, 1 ano, pero não focar no projeto, pero focar como se o Senhor está para regressar hoje. Eu necessito estar preparado, listo para sair. Quando o Senhor se manifestar, eu tenho que estar listo para me encontrar com Ele. Todo, hermanos, está caminhando para o rapto da igreja. As nações já estão preparadas, listas, já para depois do rapto. O universo já está listo para depois do rapto. As coisas que vão suceder depois do rapto. Tudo já está listo para isto. No aspecto positivo, os céus estão listos para receber um povo. E no aspecto negativo, a terra está lista para receber o anticristo. Nós não somos solamente cristianos. Você não pode pensar, eu sou solamente um cristiano. Você tem que ir um pouco mais profundo. Eu estou tratando de me preparar com seriedade porque quero sair. As 10 vírgenes, todas são cristianas, pero há um grupo que está dormindo. Há um grupo que está amando esta terra, que não está se preparando. Há um grupo que não está preocupado. E quando temos que nos preparar seriamente. Os que vão sair desta terra necessitam cortar. Cortar é deshacer de muitas coisas. Abandonar coisas que muitas vezes amamos. Há coisas que a nós
Gostamos tanto, pois é tão precioso, a mim me gusta, pero há momentos que não vamos poder. Os que vão ser raptados não vamos poder levar nadie desta terra. Deus não necessita de nadie. Hasta nossa roupa está contaminada com pecado. Isto está no livro de Judas. Todo Deus está falando, eu não quero nadie de la tierra. Não há como levarmos nadie para os céus. É tempo de começar a falar, isto não me serve, isto já não me serve, eu estou de viagem, estou já para a eternidade, isto eu não quero mais. Agora é viver intensamente a eternidade. O coração tem que estar queimando todo o tempo. Levantar por la manhã, quando você levanta, Senhor, haga uma oração, Senhor, eu aún estou neste corpo. Ah, Senhor, eu sigo neste corpo. Senhor, pero eu quero me preparar cada hora, porque pode ser hoje. Quando você for dormir na noite, Senhor, eu aún estou neste corpo, quero me arrepender de meus pecados, haga uma oração, se arrependa e depois, Senhor, quero estar listo porque aún pode ser enquanto estou dormindo. Oh, Senhor, como te necessito, como eu quero sair deste corpo, desta terra. E assim você vai fazer todos os dias, como uma novia desesperada. Senhor, eu não suporto mais, por favor, Senhor. Eu não tenho mais alegria nesta terra. Eu não tenho mais satisfação nesta terra. Me falta, Senhor. Este não é meu hogar. Senhor, não quero mais quedar-me em outro lugar. E hoje eu quero compartilhar alguns inimigos que podem nos sacar da eternidade. Eu quero falar de nosso coração. Nosso coração. O tema de hoje vai ser las motivaciones de nuestro corazón. Las motivaciones de nuestro corazón. Quiero empezar con Hechos capítulo 1, versículo 24. Hechos 1, 24. Yo quero pedir um minuto, porque estou com a Bíblia em português, vou cambiá-la para espanhol. Por favor, dai-me um minuto. Hechos capítulo 1, versículo 24. São muitas línguas. El português, espanhol e inglês. Então, temos Bíblias acá para todo. E temos menos brasileiros em la sala hoje e mais irmãos espanhóis. Então, vamos falar em espanhol. Hechos 1, 24. E orando, dijeron: Tu, Senhor, fíjate, tu, Senhor, que conoces los corazones de todos. Está afirmando que
el Dios Padre, el Dios creador del universo, de las galaxias, conoce el corazón de todos. Solo esta primera parte del versículo de Hechos 1. Cuando nosotros leemos este versículo, tenemos que observar um ponto muito importante, que não estamos solos. Deus Padre, quando habla que Ele conhece nosso coração, quer dizer que 24 horas por dia Ele está. Quando você, hoje em dia, vamos a algumas cidades importantes, há muitas câmaras. Então, elas estão por toda parte. E nós outros, há pessoas que sempre estão já nos monitoreando, que estão vendo, nós outros já não estamos solos. Quando visitamos a Casa Blanca, acá nos Estados Unidos, na capital Washington, D.C., então, quando nos acercamos ao jardim da Casa Blanca, você não encontra nenhum polícia. Há algumas rejas em la parte de atrás, se acerca para sacar fotos e não há polícias. Então, miramos, uau, esse local, nadie está mirando, não há polícias, estamos tranquilos. Pero, hermanos, esse local mais protegido de todo o planeta, pero você não consegue ver polícias por aí, só os turistas. Pero há satélite específico que ele está, cada pessoa que está para se acercar, não se acercou, está lejos da Casa Blanca, esse satélite já começa a fazer monitoreamento e ele vai se acercando hasta a boca da pessoa para ver se há bombas, para ver se há armas e também por la foto de seu rosto, de seu face, para saber se você é um criminal. Todas as informações são cruzadas rápido, em alguns segundos. O departamento de inteligência já sabe quem é você, que nação que você é e o que você está fazendo nos Estados Unidos, se é legal ou ilegal, sabe tudo. Pero neste versículo é mais assustador, porque solamente na Casa Blanca há esse monitoreio tão forte, pero agora, neste versículo, habla que Deus é mais profundo, porque Deus conoce. Deus conoce los corazones. Quer dizer que 24 horas por dia estamos sendo, Ele está vendo. Pero fíjate, Ele não está, Hechos 1, 24, graças, pastor Ananda, Ele não está preocupado primeiro com nosso exterior. Ele está vendo o coração, o interior, a motivação, tudo que passa em nosso coração interiormente, lo que hacemos exteriormente é exatamente lo que passou primeiro dentro de nosso coração. A roupa que vamos vestir, primeiro houve uma decisão dentro. A comida que vamos comer, primeiro decidimos em nosso ser interior. E é exatamente aí que Deus está.
Entonces, agora quero ler com vocês 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5. Este 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, habla assim: porque é necessário. A palavra é necessário quer dizer é importante, quer dizer tem que acontecer. É necessário para Deus que todos nós compareçamos ante o tribunal de Cristo. Então, nesta primeira parte, ele está afirmando é importante para Deus. Isto vai ocorrer. Já foi determinado por Deus que eu e você compareçamos neste tribunal. E este tribunal não é para julgar os impíos. Esse tribunal não é para julgar as nações. Este tribunal é um tribunal familiar. É para juzgar solamente os cristianos. Isso é muito importante. Neste momento, este tribunal não está dentro de los cielos. Não vai ser estabelecido allí. Não. É fora de los cielos. É como quando Deus senta em seu trono para juzgar e Satanás vai comparecer, como em Job, capítulo 1 e 2, ele vino delante de Deus. Satanás não pode entrar dentro de los cielos. Ele foi echado de los cielos. Los cielos está cerrado para ele. Deus prometeu que allí não entra mais pecado em los cielos. Então, quando Deus está em seu trono dentro de los cielos, é uma coisa. Agora, quando ele tem que juzgar, ele sale deste trono dentro de los cielos para fora de los cielos. Aí Satanás pode entrar na presença de Deus. Pero acá esse tribunal de Cristo também não é dentro de los cielos. Porque neste tribunal, tanto os que vão ser aprovados, como os que vão ser reprovados, têm que estar. E uno que cometeu pecados, situações em sua obra, que ele morreu em uma situação terrível, por exemplo, ele não pode entrar nos céus para ser juzgado dentro de los cielos. Seus pecados vão segui-lo. Ele passou a viver em outro lugar, ele não pode entrar com seus pecados em los cielos. Então, esse tribunal é fora de los cielos para juzgar. Agora, hoje quero mostrar para vocês como necessitamos nos arrepender e como muitos cristianos, hermanos, não vão conseguir. Não vão conseguir. É muito assustador tudo isto. Eu quero agradecer tanto a Deus por você estar conosco nesta noite. Nesta pequena introdução que hicimos, só para vocês terem uma noção de la importância de viver santo. Segundo, que Deus, ele agora está focado en el coração. E terceiro, que há tribunal. Depois vou falar pouquinho mais desse tribunal. Pero agora quero começar, então, nossa primeira etapa, começando com Marcos, capítulo 7. Em Marcos, capítulo 7, vamos ler o versículo de número versículo 21.
Marcos 7:21 empieza assim, porque de dentro del coração. La versión que estoy usando en español habla de dentro del corazón. Dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Fíjate, esto quiere decir que el corazón pensa. Ele pensa. Não estamos falando de um coração humano que os médicos abrem o corpo humano e lo saca. Não existe. Estamos falando de um coração espiritual que pensa. Você sabia que seu coração pensa? Acá vai falar os pensamentos do coração. Então, você tem que parar neste momento e pensar todos os pensamentos que você tem a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês, desde que você nasceu, todos os pensamentos são pensamentos de seu coração. Isto quer dizer que a mente, que é a parte central, que pensa, quer dizer que a mente hace parte de nosso coração. É a parte que pensa. Então, ele está mostrando porque de dentro do coração do homem saem os malos pensamentos, como os adultérios, as fornicações, os homicídios, os hurtos, as avarícias, as maldades, o engano, a lascívia, a envidia, a maledicência, a soberbia, a insensatez. Todas estas coisas de dentro saem e contaminam o homem. Então, acá ele está mostrando lo que passa por nosso coração, lo que passa por nossa mente, contamina todo nosso ser. E ele está mostrando que Deus exatamente conhece este coração. Segundo, ele está dizendo que nós vamos ser juzgados por los pensamentos de nosso coração. Se uma pessoa quer matar outra pessoa, primeiro passou em seu coração este pensamento. Se uma pessoa ela quer mentir para outra, primeiro passou este pensamento em seu coração, em sua mente. Se uma pessoa quer codiciar outra, primeiro este pensamento passou por seu coração. E é exatamente aí que Deus está. Por isso que o tema da mensagem de hoje é as motivações de nosso coração. É assustador porque eu estava escrevendo todo o que se produz nesta geração é para destruir o coração do homem, é para corromper o coração do homem, é para nos levar a pecar. Se você toma, por exemplo, uma película, pero esta película é uma novela, é para corromper os pensamentos do homem, o coração do homem. Se você toma uma película de Hollywood, é para destruir o coração. Se você toma uma película hasta cristiana de Hollywood, cristiana,
aún assim é para destruir o coração. Você me pergunta por uma película cristiana de Jesus. Quanto pecado não há allí. Algumas películas de Jesus, não é este Jesus que adoramos. O Jesus de barba, com os olhos, não existe. Em Apocalipse 1, habla que o Jesus verdadeiro que adoramos, ele tem seus olhos como chamas de fogo e seus pés são de bronze brunido. É este Jesus que adoramos. Não é um Jesus hermoso, católico, um Jesus de películas. Não, não temos projeto para este Jesus. Não lo queremos. El Jesus que nós estamos esperando, ele está vindo como um rei para buscar. Ele não está vindo mais para morrer por pecados da humanidade. Ele já lo hizo. Ele está vindo como um rei. Todo que se produz é para corromper, para destruir o coração humano. E nós vimos, é importante, eu quero repetir este versículo, porque este é o versículo clave de la comunión. Es el Marcos, una vez más 7, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Quero que você diga que os pensamentos é uma de las funções do coração. Quando hablamos desse santo ministério, qual é a primeira preocupação? Quando estes profetas hablam, primeiro, eles querem renovar a mente da humanidade. Renovar a mente é o mesmo que renovar os pensamentos do coração. E o tema é as motivações do coração. Por exemplo, nós vimos em Hechos 1 que Deus está exatamente aí. Cada pensamento que passa por nosso coração, ele está aí. Ele está aí. Se você está dentro de sua habitação, ele não está fora te mirando, que bueno, ele está em seu coração. Quando você está solo com seu celular, solo, o que você faz com seu celular? Isto é importante para Deus, porque ele está exatamente em seu coração. O primeiro pensamento que vem em seu coração, você sabe quem está aí? Deus Padre. Lo que você vai ver em seu celular, primeiro passou um sentimento por seu coração. E ele viu, antes de você executar, você quer mirar um vídeo, antes de você executar, seu coração primeiro, ele estabeleceu esse desejo, vindo um pensamento. Para uma pessoa que tem adicção, por exemplo, por pornografia, isto é uma adicção. E esta pessoa, primeiro, seu pensamento. Uno que quer ser um borracho, que é um borracho, primeiro ele tem um pensamento para beber. Uno que fuma marihuana tem pensamentos. O coração está lleno de corrupção. E exatamente neste coração, Deus está. Vamos ser juzgados primeiro por los pensamentos de nosso coração. Porque leemos em Hechos, Deus, tu conoces nosso coração. Por exemplo, hoje, quantos pensamentos passou por este coração que não recebeu o sello do Espírito Santo? Quantos pensamentos carnais ou pensamentos de acusações contra outros?
Quantos pensamentos de codícia. Nesses versículos que leemos, avarícia, maldades. Quantas maldades passou? Enganos, lascívia. Oh, que pecado perigoso. Por um lado, a lascívia é muito parecida com a vanidade. A vanidade é pecado sexual. Lascívia também é pecado sexual. Pero acá, as motivações do coração. Por exemplo, quando uma hermana, por la mañana, ela vai poner uma roupa para quedar todo o dia. Qual é a motivação do coração desta hermana para poner esta roupa? Quando uma hermana, ela vai sair para o serviço e ela decide usar uma roupa ou um perfume, qual é a motivação do coração desta hermana para usar esta roupa e este perfume? Pero está indo para um serviço da igreja. Sim. Qual é a motivação? Dentro de las iglesias, hoy dia, la codicia es un gobierno. La codicia governa. Los fariseus, eles eram pessoas como os mais importantes da sociedade em la época de Jesus. Fariseus, los saduceus, los herodianos e também os escribas, que eram homens que conheciam, eram considerados os pastores. E eles creiam em la lei que para se temer um pecado, nós outros vamos ver isto, um pecado de adultério, por exemplo, a lei diz, você necessita se acostar com uma mulher ou a mulher se acostar com um homem. Então, eles tinham seus olhos llenos de codícias, porque eles creiam que como eles não se acostaram com uma mulher, eles não estavam em pecado. E quando Jesus vino, Jesus falou uma palavra tão dura para eles. Tão dura para eles. Quero ler com vocês Mateus 5:28, por favor. Abram suas Bíblias. Mateus capítulo 5, versículo 28. Jesus estava falando exatamente neste ponto acá. La última vez, Mateus 5:28, pero yo os digo que qualquer que mira ou mira a uma mulher para codiciá-la, já adulterou com ela em seu coração. Fíjate, o coração está conectado com os pensamentos. O coração está conectado com a mente. A codicia viene por los ojos, pero el sentimento empieza com o pensamento e del coração em la mente. Então, os fariseus pensavam, a lei dijo que para mim ter um adultério, eu tenho que me acostar. Então, eu nunca me acostei com nenhuma mulher. Eles pensavam assim, estou bem, pero eles saliam para codiciar todo o dia. Codícia, todo o tempo codiciando. E quando Jesus vino, Jesus disse para eles, não, você não necessita se acostar, só de você pensar. Se seu coração passou este sentimento, este pensamento, você já adulterou. E para os jovens, se codiciar um homem, cometeu pecado de fornicação, de prostituição.
Jesús está hablando, ¿cuál es la intención de su corazón? Cuando usted sale para trabajar, los que trabajan, e está em seu trabalho, você vai quedar todo o dia e você está falando com uma mulher, trabalha cá comigo, é uma companheira de trabalho, pero você habla com esta mulher mais que habla com as outras. Qual é a intenção de seu coração? Quando você entra dentro de um bus, um ônibus, e você tem que ir a um determinado lugar, e você começa a mirar as pessoas dentro, e aí você fija-te uma mulher ou um homem, e você queda mirando. Qual é a intenção de seu coração? Quando você está mirando uma película e vê uma artista, uma mulher com uma aparência, e você pensa, uau, que mulher hermosa, ou que homem hermoso. Qual é a intenção de seu coração? Todo o que se hace hoje dia é para corromper nosso coração. É para destruir nossa mente, nossos pensamentos. Por que, irmãos, tantos cristianos entram nas igrejas e muitos, prestem muita atenção em lo que vou falar. Muitos cristianos, não são poucos, quando o rapto ocorrer, eles vão dizer para Deus, por que eu perdi o rapto? Eu nunca adulterei. Eu sempre tive só uma esposa e nunca toquei em outra mulher. Por que eu perdi? Deus vai dizer, você viveu toda a sua vida em la igreja que você estava codiciando. Outras jovens que nunca tiveram relação sexual com homens. Las chicas que são vírgenes nunca tiveram, elas vão quedar, perde o rapto, muitas de elas, e elas vão perguntar, Senhor, eu sou vírgenes, nunca toquei em um homem e nunca permiti um homem me tocar, por que eu perdi o rapto? O Senhor vai dizer, porque você viveu dentro da igreja codiciando os homens. Qual é a intenção de nosso coração? Essa é uma pergunta que Jesus está fazendo para nós hoje. E estou falando por enquanto só de pecados sexuais, pero quero ler um outro versículo que é Mateus 15, versículo, abram comigo Mateus 15, versículo 18, habla assim, Mateus 15, versículo 8, perdão, irmãos. Mateus 15, versículo 8, habla assim, portanto, se tu mano, ou tu pé, es ocasião de cair, córtalo e échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo ou manco que teniendo dos manos ou dos pés ser echado en el fuego eterno. ¿Por que está hablando desta maneira Jesus? Ele está mostrando se há uma parte em você que está te haciendo pecar. Cortar acá, hermanos, é tomar uma decisão séria. Eu quero dar um testemunho. Todos nós outros, acá, alguns já têm mais de 30, mais de 40, eu já tenho 54, pero aí também jovens na sala. Pero os cristianos, você sabe qual é o mais difícil para um cristiano? Os profetas falaram duas coisas. Eles falaram primeiro, se você tomar cuidado com mulher,
está falando para homens. Agora, as irmãs, se você tomar cuidado com homens. A parte sexual. Segundo, se você tomar cuidado com plata, dinheiro, você tem condição de vencer todos os outros problemas que estão dentro de você. Os mais difíceis para uno é vencer esses dois pontos, o que é plata e o que é a parte sexual. Por quê? Porque esses dois pecados, eles passam por el coração. Um jovem, por exemplo, vou tomar os jovens, pero isto é para todos. Qual é a coisa mais difícil para se vencer? São seus pensamentos. E hoje em dia, há uma geração com pensamentos acelerados, que pensam muitas coisas. Todo o tempo está pensando, todo o tempo, sua mente está sempre acelerada. São pensamentos tras pensamentos todo o tempo. O sistema que foi criado por el mundo é para destruir os pensamentos. Alguns se acostam na noite e seguem com seus pensamentos acelerados. Não conseguem dormir bem. Não conseguem. Estão sempre pensando. Esse tipo de viver vai danhar o rapto. Porque quando você consegue começar a controlar seus pensamentos, hermanos, isto vem por domínio próprio. E eu quero falar para vocês, este domínio próprio, em minha experiência, eu demorei mais de 20 anos como cristiano, mais de 20 anos, para lograr um resultado. Eu estava ayunando 3 meses, quando eu percebi, hermanos, e eu estava desesperado orando a Deus 20 anos. Não tenho vergonha de falar. Eu estava desesperado, Senhor, eu quero domínio próprio em meus pensamentos, porque eu sabia que se eu consigo ter domínio próprio em meus pensamentos, eu estou sendo liberado, é uma liberação. Todos os outros pecados quedam mais fácil para ser vencidos em mim. É mais fácil agora para mim viver uma vida santa. Eu vou ter peleas, pero já estou vencendo os piores inimigos. Hermano, foram muitos anos eu desesperado, porque eles aparecem como flashes. Um pensamento, você está adorando o Senhor, de repente um pensamento sexual entra. Ou de repente um pensamento malvado, você virou para uma pessoa, entra um pensamento malvado. Entram como flashes. Você não estava pensando nisto. Você não queria pensar nisto. Você está desfrutando de Cristo, pero entra esse pensamento. Como Satanás ganhou nossa mente no passado. Foram portas abertas por nós no passado. Agora ele tem muita facilidade aún de entrar com pensamentos. Você está lutando para ser santo, de repente um pensamento sexual entra. Pero eu não estou pensando nisto, por que isto entrou? E você, Senhor, eu me arrependo agora deste pensamento carnal que entrou em minha mente. Senhor, me arrependo agora. Outros em la noite, quando está dormindo, são atacados por pesadillas sexuais. Pero estão dormindo e de repente uma pesadilha vem, porque há coisas, há pecados que não foram confessados. Há muitas coisas dentro do coração que todavia não vino hacia fora. Você não vomitou estas coisas em arrependimento. Por isso, os ataques sexuais, por isso, os ataques na parte financeira constantemente, para nos levar a cair.
Eu me acordo, hermano, foi um dos dias mais felizes de minha vida, quando eu descobri que esses pensamentos Deus tinha me ajudado. Oh, irmãos, vocês não creem que alegria, que felicidade, Senhor. Agora sim, orem, orem assim, Senhor, por favor, me liberta. Liberta meu coração, Senhor, de todos pensamentos carnais, pensamento que eu não quero, pensamento que eu não aprovo, pensamentos da velha criação. Senhor, eu não quero mais esses pensamentos. Eu quero o coração de Cristo, eu quero a mente de Cristo. Hermano, ore. Pero é importante você ir confessando, você ir se arrependendo, porque há tantos pecados que durante toda a nossa vida acumulamos, que agora Satanás queda feliz. Eu não vou liberá-lo. Vou seguir ponendo pensamentos, pensamentos, pensamentos. Pensamentos sujos. E se você não toma cuidado, um pensamento, você vai alimentar este pensamento. Se você não o repreender imediatamente, você vai alimentar este pensamento. Aí você pecou. Se este pensamento ele entra e você sai em nome de Jesus, eu me arrependo agora, Senhor, ele não caracterizou um pecado, porque você não estava planeando isto, entrou em seu coração. Agora, quando entra, se você alimentá-lo, aí está o pecado. Está as impurezas, e agora o Senhor está falando, eu quero ver as intenções de seu coração. O que está passando em seu coração. Os pensamentos que passam 24 horas. Hermanos, você sabe o que quer dizer tribunal de Cristo? Eu não sei se consigo falar esta palavra em espanhol, porque não la tenho em meu vocabulário. Pero Deus, ele vai sacar, arrancar en el tribunal todos os pensamentos que não foram levados em arrependimento. El tribunal é Deus arrancando as coisas que você ocultou. Nadie sabia, solo você pensou que só você sabia. Então, esses pensamentos que estavam ocultos foram pecados que você não se arrependeu. O tribunal de Cristo, Deus vai poner todo hacia afuera. Compreende a gravidade do tribunal de Cristo. Não, no tribunal, uno vai quedar destido. Ele não tem para onde correr. Ele não tem para onde esconder. Ele não tem como falar, Senhor, pero não existe isto no tribunal. O Senhor vai poner a mão e vai arrancar e mostrar, mira, nos pensamentos de seu coração, mira lo que você não se arrependiu, mira lo que a sangre não pudo te ajudar. Apartai-vos de mim, hacedores de maldade. O coração é terrível. Lo que está passando? Deus está fazendo esta pergunta agora. O que está passando em seu coração? Hermano, quero ler mais um versículo. Abram comigo. Há tantos versículos. Apocalipse 2, versículo 23. Vou ler talvez um ou dois versículos mais e já terminamos. Apocalipse capítulo 2, versículo 23. Abra assim. A ver se eu estou bem. Apocalipse capítulo 2. A ver. Este versículo é muito importante. Por isso, portanto, quero lê-lo. Estou acá, chegando a Apocalipse. Quero ler só uma parte deste versículo que habla assim: a sus hijos herirei de muerte, e todas as igrejas saberão
que eu sou ele que esquadrinha a mente e o coração. Então, fíjate, a mente e o coração estão juntos. O coração pensa. A mente é a parte que nos leva a pensar, e esta mente hace parte do coração. A mente é uma das partes de nosso coração. O coração tem 3 partes: a mente, a vontade e as emoções. Pero agora, ele está mostrando, neste versículo, eu sou ele que esquadrinha a mente e o coração. Hermanos, quando você está apacentando uma pessoa, qual é a motivação de seu coração? Quando você sai para fazer uma visita, vou fazer uma visita. Qual é a motivação de seu coração? Quando você empieza a fazer um curso bíblico com uma pessoa, uma irmã ou um irmão, qual é a motivação de seu coração? Qual é? Eu fui fazer uma visita com minha esposa ayer. E nós estávamos nesta visita e oramos por a pessoa. Fomos a outra cidade, lejos. Fomos a Orlando e terminamos a visita, oramos com esta pessoa. Fomos para orar. Esta pessoa está com uma enfermidade maligna, um câncer fortíssimo. E é uma pessoa que conhecemos há tanto tempo, tantos anos. E nós terminamos a oração, eu e minha esposa oramos forte. Então, salimos da casa, ela nos ofereceu água, comida, não aceitamos, agradecemos, porque teníamos um foco, fomos para orar, solo orar. E por la madrugada, eu orei a Deus, pedi para o Senhor nos ajudar, nos orientar com esta visita. Então, quando estou saindo com minha esposa e estamos entrando dentro do auto, a irmã vino, nos acompanhou até o auto e vino e me perguntou: por favor, eu quero fazer uma donação. Como hago para enviar uma plata para você? A pergunta é: eu e minha esposa fomos a fazer esta visita para orar por esta pessoa que conhecemos e amamos. Qual foi a motivação de coração e de minha esposa? Eu mirei para esta irmã e digo: não queremos. Muitas graças. Porque, hermanos, se eu estou na apostasia, a primeira coisa, eu ia falar de tantas maneiras para ela de enviar esta plata. Pero neste santo ministério, qual é a motivação de meu coração? O que me levou à casa desta irmã com minha esposa? Foi por la plata. Eu necessito de plata, eu necessito, então vamos orar por ela, porque esta irmã, se nós orarmos por ela vai nos dar uma plata. Foi esta motivação. Deus está perguntando para mim, Ele está perguntando para você. Quando eu digo: não, irmã, não queremos. Ela quedou assustada e disse: está bem.
Se eu, agora, nesse santo ministério, eu recebo esta plata, eu estou vendendo o evangelho. Compreende? É um negócio o evangelho. Você pode me perguntar, então, se eu não posso receber ofrendas nesse santo ministério? Não existe. Não existe. Você pode receber, mas em uma situação como esta, você vai vender os dones espirituais. Eu creio que esta irmã necessita ser sanada desta enfermidade. Quando eu recebo alguma plata, eu estou fazendo negócio com os dones de Deus. Eu orei, agora eu quero receber. Ela não está clara disto, pero eu tenho que estar. Deus está aí em meu coração e no coração de minha esposa e em seu coração. Eu levei ustedes para orar. Que motivação! Eu estou dando este exemplo. Nossas necessidades, solo Deus necessita saber, compreende? Porque agora, neste tempo, o que levou as igrejas a cair foram esses principais dois pecados, a questão do dinheiro e a questão dos pecados sexuais. Isto abriu porta para a apostasia entrar. Quando você está em la sala del Zoom, aí, neste momento, está aparecendo muitas ventanitas e você está mirando para uma pessoa e algumas vezes você passa assim para descobrir quem está mais. Aí você mira, esta irmã, uau, este irmão, qual é a motivação de seu coração? Quando você está caminhando por uma calle e aí você vai ver um outdoor enorme com uma foto de uma mulher, de um homem, e você lo mira, qual é a motivação de seu coração? Quando você trata bem uma pessoa, está tratando demasiado bem, qual é a motivação de seu coração? Se uma pessoa está pecando e você sabe que está pecando, e se esta pessoa sempre está te ajudando, ela sempre te ajuda, e aí, agora, você sabe que essa pessoa está em pecado, o que você faz? Pero se eu repreender esta pessoa, ela não vai me ajudar mais. Qual é a motivação de seu coração? Neste versículo que leemos, o Senhor esquadrinha. Ele entra e ele está vendo todos os pensamentos. É assustador porque 24 horas por dia há um monitoreio, ele está nos monitoreando cada pensamento. Você não está solo. Não se engane, você não está solo. Porque o rapto é uma porta muito angosta, porque os cristianos não estão percebidos. Se passa por sua mente tanta porqueria e eles não tratam com isto em arrependimento. Eles estão como os fariseus, eu não me acostei com um homem, não me acostei com uma mulher, está tudo bem. Pero la codicia, la avarícia, os pensamentos, eles não estão tratando com eles. E no tribunal, o Senhor vai pô-los todos hacia fora. Pero aí já é demasiado tarde, porque no tribunal de Cristo já não há mais sangue de Cristo para limpiar. Eu quero ler o último versículo, aunque tenho tantos outros para ler, pero um mais é suficiente. Hebreus capítulo 3, versículo 10, por favor. Uma vez mais, Hebreus capítulo 3, versículo 10. Habla assim:
a causa de lo cual me disguste contra esta geração. E dije, sempre andam vagando em su coração. Vagando quer dizer, sempre andam pensando. Sempre têm muitos pensamentos em seu coração. E não há conhecido mis caminhos. 11, portanto, jurei em minha ira, não entrarão em mi repouso. Esta palavra repouso acá quer dizer os 1000 anos. El governar 1000 anos com Cristo. Não entrarão. E a Bíblia habla, engañoso é o coração do homem, mais que todas as coisas. Não confie em seu coração. Não confie. Não confie em seus pensamentos. Tome muito cuidado. Este tempo é um tempo, hermanos, que temos que identificar que há duas pessoas que vivem hacia dentro de nós. Primeiro, o velho homem, Adão, e segundo, Cristo, o novo homem. Uno vive em nosso espírito, pero el outro é nossa alma, mesclado com nossa carne. Há dois homens, quer dizer, há dois pensamentos, há dois corações. Cristo e Adão é muito perigoso porque pero se parece tanto. Não confie. Eu estou tendo um sentimento em meu coração. Cuidado. Tome muito cuidado. Eu tenho agora um sentimento para mim a ser isto. Eu agora vou a ser isto. Eu vou falar isto. Foi Deus que me mandou a ser. Deus me mandou a falar. Foi Deus que me mostrou. Cuidado. Não confie. Engañosos são esses pensamentos. São totalmente engañosos e o Senhor está exatamente aí. Em Ezequiel, o Senhor vino para repreender esses pensamentos. O Senhor disse: quando você habla, eu digo, ou eu te mostrei e eu não te digo nada, eu não te mostrei nada. Engañoso é o coração. E Deus está exatamente aí. Hermanos, eu quero terminar falando um testemunho. En el passado, eu falava, há 10 anos atrás, talvez 15. Hermanos, Deus me dijo. Hermanos, Deus me mostrou. Hermano, Deus me hablou. Sabe, hermanos, quando o temor começou a entrar, eu passei a tomar muito cuidado com minhas palavras. Eu me acostumbrei na apostasia a dizer, Deus me dijo, Deus me mostrou, Deus me hablou. Eu acostumbrei. Na apostasia é normal todos falar Deus, Deus, Deus. Como que é tão fácil Deus falar, Deus mostrar. E não é assim. Eu quedei 40 dias ayunando. E posso dizer, os primeiros 40 dias, só escutei Deus falar uma vez. Eu estava morrendo. Depois, os segundos 40 dias, estava terminando os segundos 40 dias em Israel. Escutei ele me falar só uma vez, pouquito.
Eu estava morrendo. Oh, irmãos, é tão difícil Deus falar. Agora, nesses versículos estamos vendo o engano que está no coração. Por não identificar que o coração é enganoso, esses pensamentos. Hablamos, foi Deus que me falou. Deus me mandou te falar, enquanto que és Adão. E ele está exatamente aí vendo. Temos agora que tomar cuidado, porque o rapto da igreja vai ocorrer. Se formos encontrados em pecados, não vamos conseguir entrar. Isto são pecados graves. São pecados gravíssimos, gravíssimos. Não tome uma palavra que você está afirmando, Deus me mostrou, Deus me falou. Não tome esta palavra normal. Está tudo bem. Não, não está. É um pecado grave. Necessita de um arrependimento muito sério para que a sangue venga. Não tome solamente uma codícia, você mirou uma, duas vezes, nada viu, está tudo bem. Não pense assim, é um pecado grave. Você necessita tomar um pecado como pecado. Pecados são graves. Se você não tiver temor, você queda com o anticristo. Quando falamos que estamos nos preparando para o rapto, quer dizer que você tratou com cada pecado em toda a sua vida. Se você se masturbou, se você estuprou, se você teve relação sexual fora de seu matrimônio, se você adulterou, se você se prostituiu, se você mentiu, se você roubou, toda a sua vida, tudo que passou em seu coração, que tens que poner para hacia fora agora. Não esperar o tribunal, você tem que poner em arrependimento profundo. Agora é o momento. Toda nossa vida, porque este que vai venir para arrebatar, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Agora ele está sentado em um trono, entronizado, mas ele também está aí, em nosso coração, mirando o que está passando. Eu estou falando agora, ele está escutando exatamente o que você está pensando neste momento. Exatamente agora, Senhor, quero que termine, Senhor, quero comer, Senhor, estou cansado. Todos nossos pensamentos estão sendo registrados, irmãos. A eternidade está nos observando. Eu quero terminar com temor, pero quero fazer uma oração de arrependimento acá. Não podemos terminar sem um arrependimento. Estamos em um grupo pequeno, como 20 pessoas, que Deus escolheu para estar conosco. Nós temos que nos arrepender. Viva como se o rapto vai ocorrer agora. Agora. Não viva só pensando, Senhor, eu quero confessar todos os meus pecados, perdona meus pecados. Não creia nesse tipo de confissão, por favor, não creia. Agora o Senhor está nos pedindo para detalhar cada um. Cada um. Pero, Senhor, eu estou intercedendo por 200 pessoas, eu estou orando 1 ou 2 horas. Quando você está orando por as pessoas, é uma obra. Pero quando você está se arrependendo, você está se preparando. Este é o momento de você se preocupar primeiramente com sua preparação. Se você estiver totalmente limpo e preparado, uma sola palavra que você orar, alguma coisa vai passar. Quais as intenções de seu coração? Você tem que fazer um chequeio todo minuto, no que você vai fazer, o que você vai falar. Você vai ler a Bíblia, você vai se arrepender, você vai para o seu trabalho, sempre, Senhor. Não quero nenhuma intenção impura.
Não aceito isto, porque enquanto estiver trabalhando, o rapto pode ocorrer. Não sou duas pessoas, uma em minha casa e outra em el trabalho. Sou uma sola pessoa e eu quero ser raptado. Sou uma sola. Por isso que Deus está exatamente agora nos ajudando. Se você habla português, em nosso canal em português há 2 vídeos. As intenções do coração 1 e as intenções do coração 2. Foi publicado aí assim como alguns dias atrás. Por favor, escuta. Eu vou ver se minha hija consegue encontrar em espanhol, porque temos que publicar também. É muito assustador. Eu estava compartilhando com o pastor Aguinaldo alguns dias atrás, estamos falando exatamente disso. Isto que estou falando para vocês estão nestas 2 mensagens. As intenções do coração 1 e as intenções ou a motivação do coração 2. Está aí no nosso canal de YouTube, aí minha hija já está publicando para você no chat. Se você habla português, por favor, você tem que escutar esta palavra. Eu fui muito ajudado e espero que consigamos em espanhol. Agora quero fazer um arrependimento juntos. Você vai abrir seu micrófono, não tenha vergonha. Vamos nos arrepender, irmãos, de todas as intenções, motivações, propósito de nossos corações que foi impuro. Por favor, abra seu micrófono, vamos orar ao Senhor. Senhor, eu sou o primeiro a me arrepender. Sou caído, Senhor. Tenho motivações malignas em meu coração. Eu me arrependo profundamente. Toda a minha vida, Senhor, eu tenho pecado. Toda a minha vida eu sou caído. Padre Santo, Toda a minha vida, Senhor, eu me arrependo agora. Todopoderoso y En el más poderoso nombre de Jesús, yo reconozco que pongo soy delante de tu pecador. presencia, Señor. Señor, mi corazón, Padre Santo, por haberme mi traído, corazón Señor, es movido, Señor, a mi vida para mi ser corazón es impuro, Señor. Pido la Mi misericordia, corazón es perverso. Mi corazón es pido que la maligno. sangre preciosa Cordero Inicia en mi corazón. Señor, hay en mi corazón toda culpa maligna. Me arrepiento. ese pecado. arrepiento de mis Las intenciones intenciones de mi corazón son malignas. arrepiento de las intenciones de mi corazón, propósito de mi corazón, cuáles son las Los intención de mi pensamientos corazón. caídos. Me arrepiento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo me arrepiento Me arrepiento en esta hora, profundamente. pido misericordia, Señor, para mi vida. Ah, Pido la misericordia, Señor. Tenga Arrepiento por los misericordia, malos mi Señor. pensamientos. Me arrepiento Me por la arrepiento, avaricia, Señor. por la inmoralidad. Sincero, Me arrepiento, Señor, por no ser santo. Arrepiento, Señor, por no ser justo. Arrepiento, Espíritu Santo de Por todas Dios. las Arrepiento, va ahora. hacia afuera Y perdona mi pecado, me arrepiento, Señor, con las intenciones de mi corazón, Señor, con las motivaciones de mi corazón, Padre, que está impedindo mi santidad, pido la mi sangre, transformación. Señor, en mi corazón, en mi Usado por sangre, el en mi deseo. cerebro, Padre, ahora, Dentro de mi corazón lo llevo Cristo. en el nombre de Jesús de Yo Nazaret, clamo, misericordia, Señor. Padre, Por la misericordia de mi vida, Señor. arrepiento en esta noche, Señor. Me arrepiento esta Arrepiento de mis noche. pecados, me arrepiento de las motivaciones de mi corazón, del amor al dinero, Señor, me arrepiento De mi corazón, que ver con avaricia, Padre, maligno de mi Padre corazón. Santo, en esta hora, Pecados caídos de de mi Adán. corazón, de hablar Los cosas que no debo de sentimientos de hablar, Adán. Padre, de hablar Los cosas sentimientos que malignos Señor, me llevaron a caer, a beber.
Perdóname, Padre eterno, pecados carnales, de eso, que la Presencia lo que toda la parece a lo que el Cordero de Dios. Ah, Señor, Dame, Señor, cuán equivocado estaba. Limpia la maldad, Sálvame, limpia la Señor. maldad, limpia la Oh, maldad, Señor, me que toda arrepiento, maldade, me arrepiento, Padre, juízo lávame nos con tu sangre, lávame Me con tu salva, sangre, Señor, de todo corazón. con tu sangre, poderoso Me salva, Señor. Señor, yo te clamo en Lávame con tu arrepentimiento, sangre, tenga precioso misericórdia de mí. Padre. Cambia mi corazón Yo por un clamo la corazón sangre limpio de y Jesús. recto que te agrade a ti, Padre. Me Poderoso arrependo nombre de clamando la Jesús, sangre de Señor. Jesús. Me arrepiento, Padre Señor, Santo. toda suciedad en mi Tu corazón, por favor. misericordia, Señor. Yo estoy Pido tu hacia misericordia, para Padre. que tú tengas Tu misericordia. misericordia, Señor. Yo me arrependo de Tu todas las intenciones misericordia, Padre malignas, Santo, propósitos precioso. malignos, La misericordia, mi pensamientos Señor. carnales La misericordia, mi atas por Señor. Creo que la carnales, sangre de Cristo me limpie, yo me purifique, arrepiendo santifique, por Padre. Arranca la todos podredumbre de mi pensamientos pecado. buenos, Arranca pensamientos todo lo malo malos. de mi corazón. Yo me arrepiento. Arranca, Señor, el prejuicio del pecado de mi corazón. Arranca la maldad de mí, Señor. En el nombre de Jesús, límpiame, Padre. Límpiame, transfórmame. Hazme nuevo, Señor, limpio para la gloria, honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, límpiame, Señor, purifica, Padre. Señor, renuncio al pecado, renuncio a la maldad, renuncio al pecado, Jesucristo de la gloria, renuncio a todo pecado, renuncio en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo nos limpia. Pido que la sangre de Cristo nos limpie del pecado, de la maldad, Señor. Límpianos, Padre. Haz nuevo nuestra vida. Haznos nuevo, Señor, nuestro ser, un hombre nuevo en Cristo, hombre nuevo en Cristo Jesús, mente de Cristo, Señor, que sea nacido en nuestro corazón, que sea nacido en nosotros, Jesucristo, la simiente de Cristo en nuestro corazón, simiente de Jesús en nuestro corazón, eterno, Padre, límpianos del pecado, lávanos con tu sangre, límpianos y purifícanos en el poderoso nombre de Jesucristo. Sobre nuestra vida, Señor. Perdónanos, Padre. De mis errores, me arrepiento, Señor, Padre, de las motivaciones de mi corazón. Aleluya. Me arrepiento de las motivaciones de mi corazón, Padre. Me arrepiento de las motivaciones de mi corazón. Aleluya. De Jesús, aleluya. Muchas gracias, Amén. Señor. Aleluya. Amén. Amén. Muchas Gloria a gracias. Dios. Muchas Aleluya. gracias. Gracias, Señor, en esta noche. Vamos agora clamar por la sangre de Jesús. Abra su micrófono y clame ahora para que la sangre venga te limpiar. Venga te reconciliar. Clame por essa sangre agora. Clame com fé, Senhor. Necessitamos desta sangre de Jesus agora, Senhor. La sangre que vai nos limpiar. Sangre de Cristo me limpia, la sangre de Cristo. Pido por la sangre de Jesús. Que venga mi auxilio, Sangre de Cristo nos Pueda venir sobre nosotros, Señor Dios mío. la sangre preciosa de Jesús. preciosa sangre, Señor. Que la sangre de Jesús pueda venir Limpia, purifica tu Sangre de verdad, Jesús. palabra verdad, palabra verdadera, Señor. Para lavarnos, Señor, de todo pecado. que esta sangre permanezca en mi corazón. En el nombre de Jesús. Permanezca en mi mente. Clamamos la sangre de Jesús sobre La nuestras sangre no vidas, permite de la vida de todos pensamiento de la vieja aquellos. creación. Sangre preciosa del Cordero, Pensamiento de Lávanos, Señor, Satanás. con la sangre del hombre Cordero. nuevo, hombre cambiado, un hombre renovado en ti. Gracias, Señor, por esta sangre. El Cordero de Dios. Puede lavarnos. Mi vestimento, Padre, dame para me limpiar. Gracias, Señor, por tu sangre. Para que borre de mi mente, de mi corazón. Límpiame la límpiame, Señor, de la avaricia, límpiame del pecado sexual. Bendito sangue santificado que tem En nombre de Jesús.
Clamo tu sangre preciosa, Señor. Sangre, Señor. Pido que Pido por la Amén. sangre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, Aleluya. 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 Gloria a clamo Dios, por tu aleluya. sangre, Ahora, Señor. Gloria a Dios. Gracias. venir sobre usted ahora. Gloria a Dios. Pida para que o Espírito Santo venga e ocupe e entre no lugar que agora está limpo, que seja para ele agora sua vida. Por favor, clame. Espírito Santo, por favor. Espíritu Santo, por Te favor. clamamos, Espírito Clamamos, Santo, venga Espíritu agora. Espíritu Santo. Clamamos, Señor Espíritu Santo, Santo. Venga, Espíritu por Santo. favor. con nosotros, En el Espíritu nombre de Santo, Por Jesús. favor. nuestro corazón, Padre, conmigo, Esta nuestro casa cuerpo, que está ahora limpia. en nuestro ser, Vamos, en aleluya, en nuestro Vivir corazón. Espíritu Santo. Padre, tú Cuando no te quitas la conozco. juicio, venga. siembra temor en todo mi ser, Padre. Espíritu Santo, siembra temor en todo mi ser, Padre. Mi corazón te necesito. Entra a mi corazón. Aleluya, mi alma, Padre. Necesito mi corazón. Corazón, guarda mi corazón. Señor, guarda mi ser, Padre Santo. Señor, con tu santo En el espíritu. poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Lléname de tu espíritu, lléname de dominio propio, Padre. Espíritu en mí, Espíritu poder en Santo, mí. ven a mi vida. Padre Santo, tu espíritu en mi corazón, en mi ser, dominio propio, en mi ser, Por Padre favor, te Santo. lo pido. Espíritu Santo, Llena lléname de esta ti, casa que está ordenada y vacía. lléname de ti, Espíritu Santo. Llena esta Dios, casa. necesito corazón, Este es tu ministerio, corazón, mi corazón, Escúchame. Señor, te necesito, Espíritu Santo, te necesito, mi corazón, Lléname, Señor. necesito mi corazón, Espíritu Santo. Amén. necesito mi Ven a mi corazón. Aleluya. corazón. Ven aquí a vivir esta casa. Aleluya, Glória gloria a Dios, Muchas aleluya. gracias. Espíritu Santo de Dios, Amén. Gloria a aleluya. Dios. Espíritu Santo, Eu quero agradecer a Deus por esse tempo. Por favor, irmãos, compreenda quando eu falei sobre quando você vai fazer uma visita. Eu sinto de añadir isto. Você tem sempre que ter a motivação de ajudar a pessoa a ser mais santa e mais justa, a preparar esta pessoa, se é um curso bíblico, uma visita, uma chamada telefônica, sempre a motivação tem que ser o amor por esta alma, o amor por esta alma. Sempre eu amo esta alma, eu quero que esta alma entre em los cielos. Nunca por outra motivação, nunca permita isso. Neste momento, eu quero terminar